Olá, senhores. O tema da aula de hoje, ou da nossa aula simples, é sobre o poder familiar, a chamada autoridade parental ou a proteção dos filhos. Nós temos 3 nomenclaturas distintas com a mesma finalidade. Quando a gente fala em proteção dos filhos, por óbvio que aí você está falando de uma forma genérica, não só do poder familiar, mas também da questão da guarda e do direito de visita. Quando você fala da autoridade parental, aí você está querendo entender também apenas o chamado poder familiar. Vamos primeiro fazer um reporte histórico pequeno para que fique claro aos senhores. Os filhos sempre estiveram sob os cuidados da mãe na nossa sociedade moderna, que vem aí já há alguns séculos. Então, os filhos ficam sob os cuidados maternos. Era esse o que se achava o atributo ou a obrigação da mulher na chamada criação dos filhos. Então, elas eram criadas, inclusive, para serem mães e terem essa postura para com seus filhos. O Código Civil Bevilacqua, o código anterior, também deixava claro que ele tinha uma característica punitiva, né? Aquele que num desquite não fosse inocente perderia esse poder sobre os filhos. Portanto, essa antiga... porque antes a gente não falava em poder familiar, né? O que você tinha era um poder exclusivo paterno. Esse poder ficaria perdido se tratasse de cônjuge culpado. Então, em caso de desquite, você tinha aí a ideia do cônjuge culpado. A lei de divórcio também aplicava a mesma punição. A lei de divórcio já é de 1977. Ela aplicava a mesma punição ao chamado cônjuge culpado. Mas o juiz poderia decidir de forma diversa. Bom, quando é que isso se altera? Isso se altera, como quase tudo no direito de família, com o advento da Constituição da República. Com o advento da Constituição de 1988, você consagra o princípio da igualdade entre o homem e a mulher e estabelece uma paridade nos direitos e deveres conjugais, no que se refere à conjugalidade, que é o que está previsto no artigo 226, parágrafo 5º da Constituição. Claro que isso daí vai produzir reflexos no hoje chamado poder familiar, tá? Então, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que veio logo depois, passa a dar prioridade absoluta às crianças, transformando e adolescentes, transformando-os em sujeitos de direito, coisa que até então eles não eram. Nem com a Constituição da República eles passaram a ser sujeitos de direitos. Só com o advento do ECA é que você tem essa mudança para que as crianças sejam consideradas e os adolescentes sujeitos de direito. Ou seja, nós tivemos aí um caminhar muito distinto. O Paulo Lobo chama de autoridade parental aquilo que o Código Civil se refere como poder familiar, que é o exercício dos direitos e deveres dos pais em relação aos filhos, no interesse destes últimos, dos filhos, nunca dos pais. E isso foi mudando também, obviamente, substancialmente, com o tempo, exatamente porque a gente sai daquela estrutura patriarcal rígida, não que a gente tenha mudado para uma estrutura igualitária, estamos muito longe ainda, mas nós já saímos daquela estrutura patriarcal rígida, o que permite uma mudança nos costumes e na convivência muito maior. E o direito de família é sempre protagonista nessas áreas. Ele traz a mudança. As mudanças ocorrem socialmente, depois passam a ter aí uma administração mais próxima dentro do direito de família, que só não consegue derrubar de uma forma completa essa questão por conta das interferências de âmbito religioso e moral, né? Ou seja, o antigo pátrio poder sumiu. Tem gente que ainda fala em pátrio poder.
Não, porque o pátrio poder, eu vou perder meu pátrio poder, porque pátrio poder já dá a ideia da autoridade paterna. E você não tem mais o chefe da família como sendo o homem, né? O homem é o chefe da família, a decisão em última instância é dele. Imaginem os senhores que antes, quem decidia onde o filho ia estudar, na discordância entre marido e mulher, era ele. Quem decidia onde a família ia residir, na discordância dos dois, era ele. Com o advento da Constituição Federal, você já tem uma mudança nisso, porque perde a chefia da autoridade conjugal, não tem mais autoridade conjugal. Homem e mulher, os dois homens, as duas mulheres, eles terão que dividir e administrar essa conjugalidade ou a convivência, de tal sorte a cuidar sempre daqueles que estejam sob os seus cuidados. No caso, a prole, tá? Então, tem filhos? Tem. Esses têm que ser cuidados. Por quê? Porque eles passaram a ser sujeitos de direito também com o ECA. Então, com a Constituição Federal, você tem os reflexos no chamado poder familiar, né? Deixa de ser pátrio poder, né? E com o Estatuto da Criança e dos Adolescentes, você tem aí a colocação como sujeito de direitos e a ideia de proteção da pessoa dos filhos, né? Então, isso é muito importante. Apenas para destacar a nomenclatura usada pelo Paulo Lobo como autoridade parental, veja que quando ele fala em autoridade parental, ele se refere a uma autoridade temporária exercida até a maioridade ou eventual emancipação dos filhos, no sentido de guardá-los e de dar primazia às suas necessidades, assumindo as responsabilidades também pela criação, educação. Então, o que ele chama de autoridade parental é o poder familiar descrito no Código Civil, mas já com aquele viés ainda da necessidade da autoridade, né? Então, é exatamente por conta do compartilhamento. Ele até cita o Pietro Perlingeri, que é um autor muito caro a quem se dedica aos estudos do direito civil e do direito privado. O Pietro Perlingeri ainda fala que a autoridade parental assume mais uma função educativa que propriamente de gestão patrimonial, e é ofício finalizado a promoção das potencialidades criativas dos filhos, onde não é possível conceber um sujeito subjugado a outro. Então, está no livro do Pietro Perlingeri, de 97. Interessante, gente, que vocês percam essa ideia de que a autoridade significa poder e que o filho está sob o poder de, né? Então, quando ele usa autoridade parental, é no sentido de suavizar isso. É uma autoridade que está lá ligada a atributos, a condições e a deveres para com os filhos. Muito mais do que uma ideia de subjugar a figura dos filhos, tá? Que às vezes pode permanecer quando se fala em poder familiar. As regras que existem, né, nos países europeus falam muito mais em autoridade parental do que em poder familiar. Continuando com o que temos no Brasil, ainda assim, com o advento do ECA e com a mudança dos tempos, com a diversidade das instituições familiares, ainda ficava a mãe com os filhos e ao pai cabia tão somente o pagamento de pensão e a visita quinzenal, né? Com isso, os homens passaram a se organizar para exigir os seus direitos também, né? Porque não há que se partir de uma ideia de que a mulher tem um instinto materno e, portanto, ela sabe cuidar melhor do filho do que o homem. Embora muitos concordem com isso, e isso muitas vezes represente boa parte significativa da nossa realidade, você não pode colocar como uma presunção absoluta, nem como uma regra absoluta. Os homens e as mulheres hoje trabalham, os dois trabalham, então não tem por que você acreditar que um ou outro esteja em melhor condição para cuidar do filho. Não seria esse o critério. Bom, o fato é que com o advento dessas organizações formadas pelos homens que queriam ter acesso aos filhos, e muitos deles muitas vezes faziam acordos patrimoniais ridículos
para garantir a permanência da guarda do filho consigo. E ainda correndo o risco de a qualquer momento a mãe ir lá e pedir e ainda dizer que o marido tinha sequestrado a criança ou qualquer coisa que o valha. Então, a primeira tentativa foi a criação da guarda compartilhada, que é a Lei 11.698 de 2008. Então, a lei da guarda compartilhada é uma conquista, sim, muito atrelada a uma pressão de associações, de ONGs, exatamente para falar assim, olha, se é para atender o melhor interesse da criança, previsto no artigo 3º do ECA, ela tem direito de convivência com os dois, então o certo seria a guarda compartilhada. Até porque, mesmo com o divórcio, você não vai perder a sua autoridade parental ou o seu poder familiar, ele continua presente. Então, que melhor situação que não a guarda compartilhada? Então, essa lei, ela definiu o que é guarda compartilhada, o que é guarda lateral e sinalizou a preferência pelo compartilhamento. O próprio Código Civil faz isso. Só que aí nós tivemos a expressão ali, sempre que possível, que a gente vai analisar quando estudarmos guarda na próxima aula, mas isso daí deu margem a uma interpretação equivocada e que a gente permanece assistindo isso, essa interpretação, nas decisões de boa parte dos tribunais. Com isso, foi necessário mais conquistas, e aí nós tivemos a Lei da Alienação Parental, que é a Lei 12.318 de 2010. É a Lei da Alienação Parental, que também menciona, por 2 vezes a guarda compartilhada, ou seja, como critério de regra, e aí destacando o que seria alienação parental. Então, isso daí, você vai falar, Maria Helena, isso daí resolveu. Não, foi necessário mais uma alteração. A chamada Lei da Igualdade Parental, a Lei 13.058, você vê que tudo termina em 8, a Lei 13.058 de 2014 é que determinou o compartilhamento de forma equilibrada, né? Por quê? Porque não estava tendo isso, né? Então nós temos uma igualdade parental que também determina aos colégios, por exemplo, que entreguem aos pais, porque ambos detêm, mesmo que um fique com a guarda, os dois permanecem com o poder familiar. Ninguém foi destituído do poder familiar, nem do dever de cuidado, nem das obrigações, nem das responsabilidades para com os filhos. Portanto, também não pode ser extinto qualquer direito dele. Assim, mesmo que você considere, por exemplo, que a guarda esteja só com a mãe, o colégio tem que informar os dois. Por quê? Porque os dois são pais. Ele não perdeu o poder familiar dele porque ele não tem a guarda do filho, por exemplo. Ele não tem obrigação alimentar? Tem. Ele não tem direito à visitação? Tem. Por que ele não tem como saber o que está acontecendo no colégio? A gente só informa quem é o guardião. Então, desculpem, colégio, vocês estão descumprindo a lei. Nós temos uma lei de igualdade parental e nós temos uma determinação do MEC a ser cumprida exatamente para que se entregue todas as informações do aluno aos pais. Então, tá aí. A gente perde aquela noção de posse do filho. O filho não é seu, né? Ele não é um objeto que você vai tratar de um lado para o outro, ele passa a ser sujeito de direitos, e os pais têm o poder familiar, que é esse poder-dever, né? Você tem direitos e você tem responsabilidades. Então, há que cumprir os dois. Eventual divórcio. Gente, o divórcio se dá entre o marido e a mulher, né? Entre o casal, desculpem, né? O equívoco. O divórcio se dá entre aqueles que são casados, não entre ele e seus filhos. A relação filial, a relação de parentesco continua, né? A relação pai e filho, mãe e filha continua. Não é porque você finalizou uma convivência com o seu cônjuge ou com o seu companheiro que você abstraiu da sua existência a figura do filho. O filho permanece. O que acabou foi a conjugalidade, não a relação paterno-filial.
nem materno-filial. Compreendidos? Porque esse é o maior desgaste que vocês terão no processo de família. Via de regra, eles entendem que na definição da guarda o outro fica excluído. Não, o poder familiar está lá. Ele não praticou nenhum ato atentatório contra o filho. Ele espancou o filho. Ele fez alguma coisa impensável em relação a esse filho? Expôs. Porque se nada disso aconteceu, a gente ainda continua com o poder familiar. Tá bom? A gente vai ver que tem a lei da palmada, né, do menino Bernardo. Nós temos uma série de medidas que foram adotadas para proteção da criança. Então, a ideia é proteger a criança, não excluir alguém, tá? Então, o poder familiar, ele persiste, ele poderá ser mitigado em situações em que exista aí gravame em relação ao filho. Então, houve aí um problema em relação ao filho. Então, aí nós teremos, sim, uma divisão, mas o poder familiar, ele permanece, tá? O poder familiar, ele vai permanecer da maneira como foi estipulado. Gente, vocês podem fazer alteração de guarda, de poder familiar, não. Né? Então, você não vai minimizar o poder familiar. Entendam que o direito à companhia não pode ser exercido contrariamente aos interesses do filho, não às vontades, aos interesses do filho. E isso vai dar muito problema quando a gente falar de guarda, né? Porque aí a gente vai ter a utilização muitas vezes indevida da lei de alienação parental, há um questionamento, inclusive, quanto à adoção correta da lei de alienação parental, e isso vai trazer muito estresse, né? Porque muitos filhos acham que eles têm o direito de decidir. Eu quero ficar com. Pior, tem pais que atribuem ao filho o poder decisório. Então a criança tem 4 anos. Aí a mãe liga e fala assim: ele não quer visitar o pai. Espera um pouquinho. Ele não quer ou alguém falou para ele que não? E desde quando a criança tem que querer? Professora, isso é uma violência. Para que talvez quem esteja cometendo a violência é você falando mal do pai na presença da criança. Cabe aos pais incentivar o convívio da criança com eles pais. Então, para promover a intensificação dessa convivência e não trabalhar no sentido contrário. Se não fosse esse longo problema, né, a gente não teria esses cuidados aí com relação à alienação parental. Mas a gente vai ter casos de perda de autoridade, sim, nós temos lei prevendo isso, né? A Lei 13.010 de 2014 prevendo isso. Nós tivemos alteração aí, né, nessas normas, o abandono afetivo do filho. Então, nós temos situações, sim, de perda do poder familiar, mas essas estão descritas na lei, né? Não podem ser arguídas e muito menos você pode achar que, por vontade pessoal exclusiva, você vai eliminar a convivência da criança com o outro, porque isso sim é atentatório ao bem-estar emocional do seu filho. Mas eu não acho boa a convivência. Você não acha boa a convivência com ele, você pediu o divórcio. Perfeito. O filho tem direito à convivência com os dois. Quando virar 3 é que a gente vai ter problema, mas vai ter direito à convivência com todos. Tá aí, numa síntese bem breve, o que a gente entende por poder familiar, autoridade parental, que vai embasar a próxima videoaula, essa sim,
mais complexa que vai tratar de guarda, né, e todas as suas modalidades. Tá bom? Então, esse é o substrato no qual a gente baseia o pedido de guarda. Paramos por aqui, vimos o poder familiar, peço que leiam os artigos correspondentes para que possam sanar as dúvidas eventualmente existentes, porque guarda vai ser uma questão bem interessante para tratarmos, porque é o dia a dia que muitos talvez aí estejam vivenciando por terem tido guarda exclusiva da mãe, em processo de divórcio. Então, eu sei que virão inúmeras demandas com relação à guarda. Então, eu farei uma videoaula bem extensa com relação à guarda, suas modalidades, para que possamos sanar esse probleminha. Para isso, por gentileza, leiam os dispositivos concernentes ao poder familiar, para que não tenhamos tantos problemas no estudo da guarda. Fiquem bem, senhores. Cuidem-se. Abraços virtuais a todos.